Olá, eu sou a Cris Ribeiro e quero te dar as boas-vindas ao meu podcast A Vida Presta. Aqui você terá lindas conexões com você e com o divino. Oi, seus lindos, como é que vocês estão por aí? Como é que estão as preparações para o carnaval? Espero que vocês separem um tempinho para ouvir a Vida Presta. Hoje eu vim falar com vocês sobre o equilíbrio diante do caos. Eu vivi algumas situações nesses últimos dias, eu queria compartilhar um pouco com vocês. E já lembrando que não existe certo e errado, tá? Não existe o certo e errado, mas eu já passei por algumas situações e a maioria eu tive mais ou menos o mesmo posicionamento e deu certo. Então não é que existe um guia para quando a gente está dentro do caos, vai por aí que vai dar certo, mas eu acho que tem uma questão principal que ajuda a gente chegar no lugar de resolução, sabe? Então eu queria muito compartilhar isso com vocês, eu vou dividir algumas histórias particulares e espero que de alguma forma ajude vocês, tá bom? Há um tempo atrás eu estava fazendo, faz uns anos isso, acho que uns 2 anos, eu estava no salão de cabeleireiro fazendo, vocês não vão acreditar, ficando morena iluminada. Eu estava ficando morena iluminada, presta atenção. E aí eu já estava no final, a Samantha já estava finalizando a escova do meu cabelo, já preparando o cenário para tirar fotos da super morena iluminada aqui. E eu recebo uma ligação da minha cunhada, desesperada, falando que meu irmão tinha caído de uma escada, ele tem empresa de ar-condicionado, ele estava colocando um ar-condicionado, e ele caiu da escada, bateu a cabeça e que estava no hospital. E eu lá ficando morena iluminada. Meus amores, lá vai eu pro hospital, que ficava bem distante de onde eu estava, bem distante, tipo coisa de 40 minutos, meia hora assim. E fui lá tentar ver o que eu conseguia ajudar e como que estava meu irmão, né? E quando eu chego, ele ainda estava na emergência. Eu cheguei um tempo depois, eles já estavam lá quando ela me ligou, e eu cheguei um tempo depois e o cara ainda estava na recepção para ser atendido. E eu, como sou da área da saúde, eu sei muito bem que quando ocorre qualquer trauma crânioencefálico, 1 minutinho já vale de muita coisa, sabe? De grande valia já, porque o sangue, quando ele escorre, ele vai lesionando, e aquela área lesionada, ela não volta mais. O sangue, onde ele bate no cérebro, onde ele vai lesionando, onde ele sangra, ele não volta, não é regenerado, né? E eu cheguei, o meu irmão, com a cabeça aberta. Eu tô indo porque já passou e tá tudo bem, tá, gente? Um olho gigante, assim, no lugar do trauma. A minha cunhada desesperada. E aí eu fui lá na recepção e falei, oi, escuta, quando que ele vai ser atendido? Ele tá com um trauma na cabeça, é grave. E daí a menina da recepção falou, olha, agora tá na hora do almoço. Mas assim, não há tranquilidade, sabe? Agora tá na hora do almoço e tá bem na hora, a equipe acabou de sair e nós estamos com a equipe bem reduzida, inclusive não tem nem médico para atendimento. Eu falei, mas e meu irmão, né? Daí ela falou, vai ter que esperar. E aí eu já, tentando, e veja, em qualquer situação, assim, bem grave da minha vida, eu sempre ajo da mesma forma. Mas depois eu vou explicar para vocês por quê. E aí eu sem chorar, sem desespero, falando com a maior, sensatez da vida, eu falei, tá, Cris, agora o que você pode fazer para ajudar teu irmão? Né? E aí eu comecei a pensar nas possibilidades. Primeira possibilidade, deixa eu ver quanto eu tenho no banco, porque o que eu tiver eu vou raspar para pagar esse tratamento dele. Ele não tinha plano de saúde na época, né? E aí olhei no banco quanto que eu tinha, ok. Eu falei para ele, outra coisa, deixa eu ver quanto que custa a ambulância para tirá-lo daqui. Não podia tirar. Quando você dá entrada no hospital público, você tem que ser atendido. Não existe nenhuma coisa que... Isso foi me informado no dia, não sei se já mudou, tá, gente? Mas não pode tirar. A partir do momento que você está dentro de um hospital, é responsabilidade do hospital, independente do tempo de atendimento.
E aí, vi todas as coisas, liguei para uma amiga minha que é médica, falei, fulana, você consegue me ajudar? Aconteceu isso, isso e isso. Dela, Cris, não consigo te ajudar, minha linda. Eu falei, tá bom, Cris, agora é com você, meu amor. Eu falei quais as possibilidades que eu tenho nas minhas mãos, né? Gente, minha perna tremia tanto, porque toda vez que eu voltava e olhava pro meu irmão, eu falei com a minha amiga, voltei, olhava pro meu irmão, ele parou de falar, sabe, assim, o edema subindo e tal. Eu sou a pessoa mais nojenta do universo para essa coisa de banheiro público, sabe essas coisas? A minha perna tava tremendo tanto que eu fui pro banheiro e eu sentei no chão do banheiro do hospital. Porque eu não conseguia mais ficar de pé, assim, porque eu vi o tempo passando e eu não conseguia fazer nada, assim, né? Eu falei, quer saber? Eu vou ligar na direção do hospital e falar que eu sou da equipe do Datena e que eu recebi uma... Ai, gente... E que eu recebi uma denúncia de um paciente que tá lá com trauma e que não foi atendido, gente. Liguei na direção do hospital. Falei que eu era repórter do Datena e que tinha recebido uma denúncia do paciente XYZ que estava sem atendimento num caso crítico e que em 10 minutos nós estaríamos chegando com toda a equipe e tudo mais. E aí eu falei, é o que eu posso fazer, né? E aí eu levantei e fui lá na recepção. Lindos, quando eu cheguei na recepção, meu irmão já tinha sido atendido, minha cunhada já tinha entrado lá com ele já estava começando a fazer os exames antes do atendimento com o médico, já foi direto para a sala de ressonância. E o tratamento comigo foi absolutamente diferente quando eu voltei, né? Obviamente eu não desmenti a mentira, porque foi uma mentira, obviamente. Mas, enfim, meu irmão foi atendido e eu estava lúcida quando eu fiz isso. Obviamente que tem uma mentira no meio e eu não estou aconselhando a ninguém a mentir. Mas é o que eu tinha. Era a minha opção naquela hora, sabe? E deu certo, né? E meu irmão foi atendido e recebeu atendimento e deu tudo certo. Hoje ele tá tudo bem com ele. E uma outra situação que é bem recente é que uma pessoa da minha família estava passando por situações bem complicadas. E aí ficou um disse pra lá, um disse pra cá, um nananã pra lá. E aí eu no meio disso tudo, e eu falando, gente, assim ninguém vai resolver nada, né? E eu pensando sozinha. E aí eu fui numa pessoa que podia ajudar, sabe? Liguei pra uma pessoa que poderia ajudar, conversei com a pessoa, ajustei tudo com a pessoa. E isso as coisas, né, super quentes na família. E todo mundo... Fui lá, conversei com a pessoa, ajustei, resolvi. E aí, depois contei para minha família a forma que eu conduzia as coisas. No entanto, algumas pessoas da minha família estavam totalmente perdidas, sabe? Sem foco, assim, e me falavam, né? Cris, eu tô desnorteada, eu tô não sei o quê, Cris, eu não sei o que eu faço. E eu falei, gente, agora, X pessoa precisa de efetividade, não precisa que a gente fique... chorando, que a gente fique desesperado. É óbvio que eu respeito cada forma que cada um recebe as situações, tá, gente? Mas o que eu quero falar aqui pra vocês é que quanto mais conscientes, a gente consegue tomar as melhores decisões, sabe? Então, assim, não é que, não chora, não é que não sei... Não é isso, mas eu acho que quando vem qualquer desafio na vida da gente, a melhor solução para aquele momento é sanidade, sabe? Principalmente para quem não tem muita gente para te ajudar, sabe? Então, a sanidade mental, o norte do que fazer é o mais importante. Cris, como que eu faço isso? Eu acho que existe um condicionamento. Começa aos poucos. Quando qualquer desafio aparecer na tua vida, seja ele minúsculo, se posiciona e fala, como que eu vou resolver isso aqui? Um minúsculo, um desafio pequenininho, sabe? Como que eu posso resolver isso aqui? Dessa forma? Consigo resolver hoje? Ou eu deixo para amanhã? Consigo hoje, já vai e resolve. Isso aqui não dá porque depende de outras pessoas e isso é só amanhã. Deixa para amanhã. Então, quanto mais você toma consciência das resoluções, eu juro para vocês, mais fácil fica a vida de vocês, né? Então, não tô falando para você ser seco, não tô falando para você, não é nada disso, mas eu tô falando que quanto mais sanidade e discernimento diante dos fatos, diante dos desafios, melhor são os resultados. Bem melhor, sabe? Eu acho que uma ação assertiva, ela não cabe distração. Para ser bem assertivo, para ser bem
resolutiva, não cabe distração, sabe? Então, vão tentando isso na vida de vocês aos poucos, sabe? Principalmente quem não tem muita gente para ajudar, sabe? Por que eu falo isso? Eu acho que eu já comentei aqui com vocês que eu perdi minha mãe muito cedo, tinha 9 anos, né? E na época, a minha irmã, que era responsável, assim, pela gente, trabalhava fora. E eu ficava eu e meu irmão mais novo em casa e não tinha ninguém pra falar ou fazer nada pela gente. Era eu pra tudo, assim, sabe? Pra minha vida. E mesmo depois de adolescente, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos. E até hoje, eu nunca parei de trabalhar. Eu nunca fiquei... vou ficar um tempinho sem... Não, nunca fiquei sem trabalhar na minha vida inteirinha. E eu descobri muito, muito, muito cedo que quanto mais eu tomasse decisões mais assertivas para minha vida, mesmo quando ocorressem alguns desafios daqueles bem ferrados, sabe? Melhor seria para mim, porque quanto menos eu ficar rodeando ou sabe, adiando, seria melhor para mim. Então aparecia qualquer coisa. Isso eu venho praticando, gente, desde a minha adolescência. Eu acho que desde a minha infância, sabe? De ouvir mesmo as coisas, de ouvir as situações inteiras e resolver de acordo com aquilo, sabe? Desde para vocês terem uma ideia, quando eu tinha 8 anos, 8 ou 9 anos, a minha mãe, quando estava viva, ela tinha um banco de verduras na feira, né? E ali ela fazia uns como é que fala? Esqueci o nome, gente. Mas um balaio. Ela fazia uns balaios com, 3 chuchus, 2 tomates, batatinha pra eu e pro meu irmão pra gente vender na feira. Andando na feira, oferecendo esses kitzinhos, né? Esses balaios. E eu ia pra frente do mercado, porque eu tinha certeza absoluta que a pessoa ia comprar de qualquer forma alguma coisa lá no mercado. Eu falei, certeza que alguém vem aqui para comprar alguma coisa? E eu oferecia esses balaios para as pessoas que entravam. Ao invés de ficar rodando na feira, eu ia na frente do mercado e oferecia. E às vezes as pessoas falavam assim, eu não gosto de chuchu. Aí eu falava, não, eu posso trocar, o que você quer? Mais tomate, mais batata? Eu ia lá, trocava, quando a pessoa saía do mercado eu já vendia. E isso, minha mãe ficava falando, menina, mas como que você consegue vender tanto, tal? E hoje eu consigo parar e pensar que é porque eu ouvia as pessoas, né? Eu ouvia o que as pessoas queriam. Então eu acho que esse ouvido para ouvir o que realmente tem que ser feito, para o que realmente tem que ser eficaz, eu venho treinando desde a minha infância, sabe? Então hoje em dia eu paro e dou ouvidos para o que realmente importa, sabe? Então eu não tenho muitas distrações. Não tenho distração de fofoca, não tenho distração de ficar, sei lá, com a cara pra cima, pra onde eu vou, será que eu não... Eu tenho tudo muito ajustado. Vai dar tudo sempre certo, Cris? Obviamente que não, a vida não é linear, né? Mas pelo menos eu tô preparada, né? Pra aquilo, que se eu estiver despreparada e acontece alguma coisa, imagina, um negócio, até eu me ajustar, até eu sozinha, né? Porque é uma vida inteira. Então eu sempre me posicionei dessa forma. E não é que eu fico me posicionando esperando um desafio ou um problema, não é isso, tá? Eu não vibro nesse lugar. Graças a Deus eu não vibro. Mas eu acho que quando nós somos organizados, né? Eu acho que facilita muito a vida da gente, sabe? Facilita demais. E eu sou muito observadora também, né? E eu observei durante esses anos todos, atendendo muita gente particular nas casas das pessoas, sabe? Que as pessoas mais certeiras, assim, pessoas bem mais sucedidas, e eu não tô falando bem sucedidas de grana, tá? Literalmente sobre grana, mas eu tô falando bem sucedidas em relação a casas, em relação a famílias, em relação a filhos, a comportamentos do dia a dia, sabe? Essas pessoas, elas são oriundas da organização, sabe? Eu tenho uma amiga, B, que durante a faculdade ela era comissária e ela fazia a faculdade de fisioterapia. E a B chegava no dia das provas numa preparação, e eu não sei se vocês sabem, comissário não tem uma agenda bonitona, né? Ou tá sempre voando, ou tá sempre em hotel, ou é uma coisa assim super desorganizada, né? E a B chegava no dia das provas, assim, ela sentava, fazia a prova. Eu nunca vi a B tirar um menos que 7. Nunca vi na vida. Eu ia na casa da B,
A casa é simplesmente totalmente organizada. Nunca vi um fio de cabelo fora do lugar da B. Nunca vi louça na pia da B. Nunca vi o carro dela. Se você falar assim, ó, eu quero um Dorflex, ela tem um Dorflex. Eu quero um fio dental, ela tem. Ela é a pessoa, uma das mais organizadas que eu conheço. E uma das pessoas mais resolutivas que eu conheço, com a vida mais ajustada que eu conheço, sabe? E eu falei, ela foi um grande exemplo na minha vida, sabe? Porque antes, e outra, a gente tem justificativa pra tudo, né? Na época da faculdade eu falava, não consigo ser assim, tirar essas super notas porque eu tenho filho, tenho casa, sou casada, trabalho fora, né? Eu não tô falando, gente, pelo amor de Deus, que essas coisas não são motivos, tá? Eu só tô falando que quando nós somos mais organizados, facilita muito. Absolutamente tudo. E eu tô falando uma coisa que eu já vivi. Não é uma coisa que eu ouvi, sabe? Então, eu comecei a trazer pra minha vida. Eu olhava a B, assim, eu falava, não, eu vou deixar minha casa mais organizada, né? Eu lavava roupa no final de semana. Não, vou lavar roupa 2 vezes na semana. Fazer o almoço de uma vez só. Não, vou fazer almoço e vou deixar congelando. A vida, ela vai se ajustando, sabe? Então, quando aparece um super desafio ou coisas assim, porque a vida não te dá um aviso, né? Ó, semana que vem vai acontecer isso, esteja preparado. Não, é assim, pá, no teu colo, né? Então, quando acontece um desafio assim, se você está organizado, a vida é bem mais simples. O teu caos não vai ser aquela coisa absurda, sabe? Agora, quando você não está preparado emocionalmente, quando você está desnorteado, quando a tua vida está toda bagunçada, diante de um desafio, sabe o que acontece? Você afunda junto dele. E se não afunda junto com ele, você demora 1 milhão de vezes mais para resolver, entendeu? Então, o meu recado para vocês hoje é para vocês tentarem o máximo possível trazer organização para a vida de vocês. Sabe? Saber o que eu gosto, o que eu quero, uma casa organizada, um guarda-roupa organizado, uma vida organizada, uma despensa organizada, sabe? E principalmente a vida pessoal organizada. Tenho contas para pagar, quais dias? Tudo bem organizado, diante do caos, gente, sério, é uma outra situação. É uma outra situação. Eu já passei por infinitas situações que se eu não estivesse organizada, eu não sei o que seria de mim, né? Eu não tenho uma rede grande de pessoas para me ajudar, sabe? Então, se eu não fosse uma pessoa organizada, geralmente me perguntam, menina, como que você consegue fazer tanta coisa, né? Eu acredito muito que é por conta da minha organização, né? Essa minha lua em Virgem me ajuda muito, porque a organização faz parte do meu dia. Eu não sou uma bitolada organizada, super organizada, sabe? Mas quando você começa a inserir isso na tua vida, faz parte de você, faz parte do teu campo vibracional, inclusive. Então, assim, tem uma coisinha fora do lugar, põe no lugar. Tudo mais organizado, a tua vida fica mais branda, sabe? Fica mais gostoso. E se não aparece desafio e a gente tem que vibrar para eles não aparecerem, imagina uma vida organizada sem tantos desafios grandiosos para você organizar e resolver. Fica uma vida gostosona, fica uma vida saborosa, boa de viver, sabe? Com o melhor assim que a vida tem para oferecer. Uma casa organizada, cheirosa, com roupas gostosas, limpinhas para dormir. Sabe? Agora, quando tá tudo num caos e você também está um caos, fica infinitamente mais difícil, né? Então, a vida presta quando nós estamos organizados. Então, essa é a minha mensagem para vocês hoje. Tentem ser um pouquinho mais organizados. Não precisa ser uma coisa abrupta e nem de uma hora para outra, porque às vezes nós temos vícios, né? Comportamentais que não saem de uma hora para outra, sabe? A gente precisa ir fazendo aos poucos. E um pouquinho todos os dias trazem resultados surpreendentes. Esse é o meu recadinho para vocês. Espero que de alguma forma ressoe por aí. E a vida presta muito, principalmente organizada. Super beijo para vocês.